Graça e paz, grupo abençoado. Tenha um excelente dia. Bom, o motivo dessa pequena live é no sentido só de esclarecer alguma situação, talvez até em decorrência de alguma curiosidade, de alguém tivesse ou manifestou, né, o desejo, aquela curiosidade intrínseca do ser humano, às vezes de saber por que a pessoa, depois de tantos anos numa denominação, depois migra para outra, né? Principalmente no meu caso, né? Eu fui assembleiano durante muitos anos, né? Eu nasci praticamente dentro da Assembleia de Deus, fui apresentado, né? Quando do meu nascimento, pelo pai da minha prima Dirce, né? Mãe do Valdir Andrade. Então, e depois de muitos anos, assim que eu mudei para Matão, depois de algum tempo na AD, eu migrei para a Igreja Batista, primeiramente para a Igreja Batista Renovada, né? E depois, hoje, há 17 anos que eu estou na Igreja Batista Tradicional. O que é interessante é que depois, há alguns anos atrás, a gente encontrei com uma pessoa, não era conhecida, mas parecia ser evangélica, e conversa vai, conversa vem. Eu não costumo dizer qual a minha denominação, mas a pessoa perguntou e eu disse. Aí ele falou, você é daquela igreja que não crê no Espírito Santo? Ele disse isso, né, por ignorância, né? Por não conhecer. Mesmo, talvez haja ou pensava ele, em querer fazer uma distinção entre as que são pentecostais e as não pentecostais, né? E hoje existe até as neopentecostais. Bom, entendemos teologicamente que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, portanto, seja ela pentecostal ou não, todas são pentecostais porque nasceram no dia de Pentecostes, né? Assim é o entendimento teológico, mas nem sequer os irmãos judeus, né? Todos os crentes judeus, quando da descida do Espírito Santo, ali no dia da festa judaica de Pentecostes, eles sabiam, eram tratados assim como um corpo denominacional, né? Ainda não havia esse entendimento que os cristãos só eram os seguidores, os discípulos de Yeshua, né, de Jesus. Eles eram tidos apenas como mais uma seita dentro do judaísmo. Até que então a igreja foi crescendo, foi se estendendo para os gentios, né? E lá na cidade de Corinto, né? Ela foi, os crentes, os cristãos, foram assim chamados pela primeira vez, de cristãos, né? Pequenos ungidos, né? Esse é o termo da palavra, cristãos. Então ela foi se afirmando como um corpo, né? Até então não havia denominação. A denominação foi criada pelos homens, né? Mesmo porque quando nós partirmos dessa vida para outra, quando o Senhor nos chamar, nós vamos, o Senhor vem buscar a sua igreja, né? Não um departamento. E quando nós formos para o céu, lá no céu, né, no paraíso, não vai haver não é um local dividido em departamentos. Esse departamento é dos batistas, esse departamento outro é dos presbiterianos, aquele outro é dos assembleianos, aquele outro departamento da congregação cristã. Não, a igreja é a igreja. A denominação é uma coisa inventada pelos homens, né? Mas o que eu quero dizer, não vou generalizar, não generalizando, mas é bom que você saiba que há sempre o radicalismo de ambas as partes, né? Eu não posso imputar culpa a todo um grupo por causa de um pensamento individual, de um pequenino grupo ou de algumas pessoas, né? Que tem uma visão diferente. E isso acontece tanto nos meios
vou falar da onde eu estou, né, nos meios batistas, como nos meios pentecostais. Porque um não conhece o outro lado. Eu, como já estive muito tempo na AD, então eu posso dizer isso com mais propriedade, porque já estive do lado de cá e hoje estou do lado de lá, né? E às vezes, quem nunca esteve, ele faz um juízo errado, faz um juízo equivocado, como essa pessoa de que eu me referi disse: ah, você é daquela igreja que não tem o Espírito Santo? Não, não é isso. Eu não posso algemar a mão de Deus, né? A nossa base, o nosso alicerce é a palavra escrita, né? É a Bíblia Sagrada. Mas eu creio que, excepcionalmente, Deus poderá usar alguém, né, para trazer uma mensagem, desde que essa mensagem ela tenha um fundamento bíblico. E era assim que os crentes de Bereia agiam, iam conferir na palavra para verificar se tudo aquilo que estava sendo falado ela tinha fundamento ou não. Não é mesmo? Até eu cito 2 exemplos que ocorreram nos nossos meios, né? Porque nós não podemos algemar a mão de Deus, né? Aqui nós tínhamos um irmão novo convertido, né? O Senhor já o recolheu há algum tempo, ele era batista, né? Ele começou a frequentar e depois ele se firmou lá, ficou firme. Era uma pessoa que vivia sozinha, né? Tinha os seus problemas, né? E essa pessoa, ela foi sendo fortalecida, mas o que eu quero trazer agora é que não é porque a pessoa se converte ao Senhor, se torna uma nova criatura, é que os problemas já vão embora da noite para o dia, né? Não, ele aceitou Jesus, foi recebido no seio da igreja, se tornou uma nova criatura, né? Que a palavra assim diz, que quem em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Está lá em Coríntios 5,17, né? Enfim, esse irmão, ele tinha os problemas dele, associado também por conta disso, né, que levou a uma depressão. E certa vez, ele arrumou um pedaço de corda, colocou no seu carro e pensando com ele mesmo, né, que ia dar cabo da sua própria vida. Então ele saiu daqui da cidade de Matão, do centro, né, do estado de São Paulo, aqui do interiorzão, região de Araraquara e tal, e provavelmente ele foi andando sem rumo, até atravessar a fronteira do estado e entrar no território das Minas Gerais, né? Ele ia achar um local, ia amarrar a corda numa árvore e se pendurar nela e ia se enforcar. Mas o que acontece? Deus havia preparado uma irmã que ali nas proximidades de onde ele havia parado o carro, devia ter algumas casas, algumas moradias ali, e eis que apareceu uma irmã e trouxe uma mensagem do céu para ele. Como é que ela sabia disso? Eu não sei. Como é que ele parou com o carro ali? Eu não sei. Alguém poderá dizer que foi tudo por coincidência. Eu, particularmente, não acredito em coincidência. Eu acredito na providência de Deus. Deus sabia que aquele homem era um servo dele, né? Que o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Mas que ele foi atacado por uma opressão maligna, ia dar cabo da sua própria vida, mas Deus preparou aquela irmã que trouxe uma palavra do céu para ele e demoveu aquele pensamento do coração dele. Sabe o que ele fez? Ele deu meia volta e retornou para Matão. E ele testemunhou isso daí para um outro colega meu, um senhor, um ancião da igreja, o irmão José Gomes. Está entendendo como é que Deus age? Como é que Deus fala?
por intermédio da pessoa, essa pessoa de 50 e poucos anos de idade, não muito tempo depois, ela veio a óbito, morreu, mas não porque tirou a sua própria vida. Ele estava brincando com uns amigos, né? Numa quadra de futebol de salão, de futebol society, e por causa talvez da idade dele, da correria ou de falta de preparo, sei lá, nós arrumamos desculpa para tudo, né? Ele teve um infarto fulminante e morreu, mas morreu salvo. Não houve necessidade de tirar a sua própria vida. Outro exemplo bem rápido que eu quero dar é com relação a um grupo de africanos que estava na cidade do Rio de Janeiro, na capital. Não sabiam falar a língua portuguesa. Eu não sei se eles estavam a negócio ou não, mas eles estavam caminhando pela rua quando passaram em frente ao templo da Igreja Batista, acho que era a primeira Igreja Batista lá do Rio de Janeiro, pastoreada por um pastor muito famoso, que também hoje já se encontra com o Senhor, que é o pastor Fanini, muito conhecido. E esses africanos resolveram entrar na igreja batista, tradicional. E na hora da pregação, o pastor Fanini estava pregando, trazendo a mensagem de Deus na língua portuguesa. E aqueles africanos que não sabiam falar o português, entenderam toda a mensagem de Deus na língua deles. Na língua deles. Ao término do culto, eles foram lá à frente. Eu não sei agora, não lembro se... porque no meio batista não é acostumado fazer apelo ao final do culto, mas eu não sei se eles ali receberam o Senhor como Salvador, mas Deus tem os seus meios, né, de trabalhar e depois usar aqueles próprios africanos para levar a mensagem para o continente deles. Ao término do culto, eles foram lá para a frente da igreja e só então necessitaram de intérprete para conversar com o pastor Fanini e com o pessoal que ali estava. Mas durante a ministração da palavra, eles a entenderam na sua própria língua materna. Isso é a ação do Espírito Santo. E quando desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, a Bíblia relata, ali, segundo o livro de Atos, no capítulo 2, que os que estavam ali reunidos eram todos judeus que estavam comemorando aquela festa de Pentecostes. Havia judeus, varões judeus de diversas nacionalidades, cada um com a sua língua conhecida. E cada um ouviu na sua própria língua a mensagem pregada ali no dia de Pentecostes. E cada um, depois que retornaram para a sua terra, levaram, né, essa palavra. Serviram como instrumento de Deus para que o evangelho fosse pregado a todo mundo. É interessante como Deus trabalha na vida das pessoas. Não importa se ela seja pentecostal ou que seja conhecida como tradicional. Deus age de ambos os lados, né? Nós não podemos ignorar isso, né? Agora, se há radicais de ambos os lados, nós não podemos fazer juízo de todo um grupo por causa de uma ou outra pessoa, né? Nós não podemos amarrar, algemar as mãos de Deus para dizer, Deus só faz dessa maneira e não dessa maneira. Havendo necessidade, de modo excepcional, como aconteceu nesse último exemplo que eu dei, Deus age sim pelo seu Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.